Então nós vamos revisar as 3 seções da unidade 3, que são as de calor, 3.1, 2 e 3. Já estou compartilhando aqui o slide. Como sempre, quem não estiver vendo, avisa, porque daí se for mais de um, é problema aqui, né? Se for muita gente. Se for só você, tenta sair e voltar, que tá parecendo que resolve, pelo que eu percebi. Então a primeira condução, a primeira modo de transferência é a condução. Então calor, assim como a gente viu na última, foi na última aula que foi de termodinâmica, aprendemos a associar calor e trabalho. Os dois são formas de transferência de energia. Aqui a gente foca no calor apenas, nessa unidade. O calor, então, é uma energia, mas é uma energia específica. É a térmica, que serve para agitar as partículas. Quando uma partícula, uma substância, um corpo está muito quente, quer dizer que as partículas dele estão loucas. Estão se agitando lá. A gente não vê, mas é isso que acontece. Imagino que quem descobriu isso aí, de alguma maneira, duvidou até, né? Como é que tá tudo agitando se eu não consigo ver nada? E nós conseguimos, inclusive, maneiras de medir essa energia. Quando então eu encosto, eu coloco em contato. Não precisa encostar fisicamente, pode só estar perto também. Corpos com uma diferença de temperatura, a natureza vai querer equilibrar o negócio. Então ela vai transferir calor por alguma dessas 3 maneiras aqui, do mais quente para o menos quente. Pode ser no mesmo meio, inclusive, né? Você tem água, um copo d'água, ou a panela, né? A própria panela aquece. Aqui tem a água, aquece primeiro aqui embaixo, que está mais perto do fogo, e vai transferindo energia para o restante. Ou pode ser em meios diferentes. A condução é aquele trabalho de formiguinha, de partícula para partícula. A gente chama também isso aqui de difusão. Acho que eu não coloquei aqui. Coloquei em algum lugar. É a difusão de calor, de difusão de energia térmica. Ocorre então quando há um gradiente de temperatura no meio. A gente vê isso aqui em uma substância só, que nem da água. Se aqui está mais quente que em cima, então tem esse gradiente, né? Gradiente é uma diferença. Se existe isso, o fluxo natural é transferir energia para as partes mais frias. Em qualquer substância isso acontece. É mais expressiva no sólido, porque no sólido as partículas estão mais juntas, mais perto. E principalmente nos metais. Os metais são ótimos condutores de calor e de eletricidade também. Tem tudo a ver com a liberdade das partículas que eles têm, dos elétrons. A convecção é algo mais macroscópico. Pode ocorrer, por exemplo, num fluido quando uma massa troca de lugar com outra. Eu mostrei isso lá quando estava resfriando, uma placa. A gente vai rever esse exemplo. Tínhamos aqui uma placa com várias aletas assim. E aí o ar frio entra em contato com essa aqui, por exemplo, se aquece e expande e vai para cima. Esse movimento todo está sendo transferindo calor daqui para cima. O ar que estava aqui não estava quente, mas esse ar que roubou o calor daqui ficou quente e foi para lá. Está mandando energia para outro lugar, transferência. Ou, isso a gente não viu muito, só viu exemplo, mas não viu cálculos disso. Nós calculamos mais a convecção vista de outra maneira. Nós focamos na convecção que ocorre, que é a troca que ocorre entre uma superfície sólida e um fluido, que é aquele caso ali, mas não focando no fluido, focando na troca que existe entre o sólido, a plaquinha, e o ar. Não focando no ar que troca de lugar e vai para cima. Mas isso tudo ocorre no ao mesmo instante, né? Por isso que a gente chama de convecção, uma coisa só. E radiação é aquela bem diferente dessas outras duas, porque inclusive não precisa nem de massa de matéria para acontecer. Ela ocorre por meio de ondas, não de partículas que se agitam. Não tem, onda não é uma partícula. É outro elemento físico aí. Então é por energia mesmo.
Por isso é assim que a energia do Sol chega até aqui, a Terra, né? Porque atravessa um grande espaço aí de vácuo e se precisasse de matéria não ia conseguir atravessar. Beleza, essa condução, ou também chamada de difusão, esse nome também é bastante encontrado. Ocorre mesmo que o meio seja estacionário, que a gente não veja nada, porque o movimento é microscópico. Comentei aqui do sólido, dos metais, importante também. E que vai sempre no sentido da menor temperatura. Aponta para a menor temperatura. Para a gente fazer o sentido contrário, nós vimos lá em termodinâmica. Se eu quero passar calor do mais frio para o mais quente, aí eu tenho que gastar energia, injetar trabalho numa máquina térmica para ela fazer isso. Porque naturalmente vai sempre no sentido da menor temperatura. E como a gente mede essa. Qual é a grandeza que a gente usa aqui bastante? É o fluxo térmico. Fluxo e taxa. São duas coisas diferentes, mas bem relacionadas. A taxa a gente já vai rever ali. O fluxo é energia por tempo. Isso já é taxa. Energia por tempo é taxa. É uma velocidade de energia. Mas também por área. Esse é o fluxo. Eu posso escrever assim, ou como joule por segundo é watt, o joule e o segundo se juntam para formar o watt, e sobra só o metro quadrado lá embaixo. Ele, de maneira geral, o fluxo térmico é um vetor, porque eu preciso saber para onde está indo esse calor. Então eu preciso de direção, sentido e também quanto está indo, né? O módulo, o valor absoluto. Fisicamente, só, né, experimentalmente, a gente sabe que a direção e o sentido é sempre da maior temperatura para a menor, com a maior variação possível. Isso aqui me dá a direção. O sentido é da maior para a menor, né? Cada direção tem dois sentidos. Vamos dizer que a direção é essa aqui. Cada direção tem dois sentidos. O sentido correto é da maior temperatura para a menor. Vamos dizer que é para cá, então, para a direita. E o módulo depende da diferença de temperatura entre os extremos. Se eles são temperaturas muito diferentes, aqui tem é uma parede, né? Um lado que está para fora, num dia muito frio, a menos 5 graus Celsius, e o outro lado tem aquecedor e tal, e tá a 23 graus Celsius. A diferença grande até, para essa pouca espessura assim, o fluxo térmico é alto, claro que depende de outra característica que a gente já vai falar, mas a diferença de temperatura é alta, ela tende a dar um grande fluxo térmico. Ou seja, o calor que eu estou perdendo aqui dentro da casa é grande. Para eu minimizar isso, a gente coloca isolantes e tal, que muda uma outra característica, que é a condutividade térmica, que é algo que depende do material. Nem todo material se comporta igual, né? Você muda o material, geralmente o comportamento dele vai ser diferente. Para qualquer coisa, para viscosidade, vide água e mel, por exemplo. Eles podem sofrer. Você tem a mesma quantidade de água e de mel, e eles podem sofrer a mesma tensão, só que eles vão se comportar diferentemente, porque eles têm outra viscosidade. O próprio metal, o estofado, como eu comentei com vocês. Por que parece que o metal na cadeira está mais frio que o estofado? Porque ele rouba calor mais rápido da gente. A gente sente, tem a impressão que ele é mais frio, apesar de estar na mesma temperatura. Então cada material se comporta diferente. Para eu expressar esse vetor, esse fluxo, a gente usa uma ferramenta matemática chamada como gradiente, que você aplica a um campo escalar. Campo escalar você tem lá seu objeto, tipo um quadrado. O campo escalar vai dizer onde está mais quente, onde está mais frio, se for campo de temperatura, né? Pode ser tridimensional, não precisa ser quadrado, pode ser de qualquer tipo. Ele vai te dizer onde está mais. Pode colocar valor, mas se você ficar colocando valor, vai ficar muito cheio, né? Ou vai ficar muito feio, muito poluído. Geralmente é feito por cores. Então, sei lá, você fala aqui está mais quente,
você coloca vermelho assim. Aí você vai lá, olha, aqui tá. Aí você coloca uma legenda para dizer, né? Ah, o vermelho é tantos graus, aqui tá um pouquinho mais frio, beleza. Aí você muda. Ah, aqui tá mais frio ainda e tal. Isso é um campo escalar. Ou você pode variar aqui, ó. Aqui nessa parte que está encostada no chão, isso aqui, e o chão está frio. Então toda essa parte aqui está fria também. Não precisa ser por camadas bonitinhas. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é um campo escalar. Eu estou dizendo, interpretando aqui, essas flechas ignorem por enquanto. O campo escalar é só esse quadrado com as cores. Eu interpreto que aqui o mais escuro é o maior valor. Tinha que ter uma legenda, claro. Você faz o campo escalar do jeito que você quiser. Mas aí a legenda, vamos dizer, eu estou colocando a legenda aqui que mais escuro tem o maior valor de temperatura. Então aqui no centro está mais quente, aqui nas bordas. Aqui a esquerda está mais quente que a direita. Aqui não tem diferença entre baixo e cima, né? Se eu olhar para baixo, tem o mesmo comportamento que lá em cima. E o meio também. Agora, se eu olho nessa direção assim, vertical, essa linha vertical é mais fria do que essa aqui. Isso é um campo escalar. Ele traz todas essas informações. Eu posso aplicar o gradiente nesse campo que vai transformá-lo num campo vetorial. Aí sim surgem essas flechas. O que elas dizem? Em cada ponto tem infinitas flechas, não só essas que aparecem aqui, né? Cada ponto que você quiser, esse aqui, por exemplo, vai ter uma flecha que vai apontar tipo para cá assim. Ele aponta, então cada ponto que você tiver vai gerar um vetor que aponta sempre na direção da maior variação de temperatura e no sentido para maior. Tipo assim, aqui está mais quente. Não quer dizer que ele vai apontar para lá. Ah, ele está indo para o mais quente, pode ser. Só que sempre aponta no sentido e direção da maior possível. Ele vai apontar para o centro. Aqui, nunca o gradiente vai fazer isso. Ah, eu estou indo para o mais quente, para o maior valor. Beleza, mas você não está indo da maneira mais eficiente. A mais eficiente é isso aqui. É uma reta para a esquerda. Porque você varia mais quando você caminha aqui. É como se eu quisesse chegar lá mais rápido, né? É muito melhor você caminhar assim do que assim, na diagonal. Isso tudo é o gradiente que fala. E é isso que a gente usa, que o grande Fourier usou para expressar essa lei da condução. Bem simples em termos de quantidade de símbolos aqui. Só fala que o fluxo térmico, a gente usa duas linhas, é um vetor que depende do gradiente de temperatura, justamente, e também dessa aqui que é a condutividade, é uma característica do material. Como eu falei, os materiais não se comportam todos igualmente. Esse menos tá para dizer que o sentido do vetor é sempre o inverso, o contrário do sentido do gradiente. Como eu falei, o gradiente aponta sempre para o maior valor. Nesse caso, para maior temperatura. Mas o calor caminha no contrário, né? Ele vai para menor temperatura. Ele não faz, ele faz o contrário. Para eu expressar esse sentido contrário, a gente bota o menos. Você vira o vetor de sentido. Então, assim, até, matematicamente é bem simples essa lei e ela se aplica muito bem. Aí nós simplificamos para não ter que trabalhar com vetor, inclusive, e nem com derivada. Isso aqui, na verdade, é derivada, né, da temperatura em relação aos três espaços. Para não trabalhar com isso, nós simplificamos bastante, dizendo o seguinte, ó, o fluxo é unidimensional. Então, para mim, só me importa o que acontece em uma dimensão. Tipo, ele vai da esquerda para a direita. Não vai para trás, não vai para cima, ele só vai da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui nós temos uma parede em que aqui está mais quente que aqui. O fluxo está seguindo essa linha aqui, ó. Está indo para lá. Essa linha aqui é o perfil de temperatura. Está dizendo que aqui a temperatura é T1, tipo 30 graus. Aqui é 25, aqui é 20, aqui é 15, aqui é 10, aqui é 5. Foi de 30 graus até 5 graus. Mas o fluxo está indo reto aqui, ó. Esse aqui, ó.
É tão unidimensional que a gente pode simplificar a imagem. Todas as informações que estavam aqui estão aqui também. Eu posso simplificar bastante. Se eu estou tratando de uma dimensão só, tipo x, o calor só se movimenta na direção x. Eu não preciso nem de vetor, então, porque eu já sei para onde que ele vai para cá. É redundante eu ficar colocando o vetor aqui, se eu já sei que é para cá. Então eu posso colocar só um número. Tá, quanto que é para lá? É 50 watts ou 500 por metro quadrado? Então a gente simplifica aquela equação para isso aqui. E aí nós provamos, não vou provar de novo, que é só uma revisão, que eu posso usar essa equação para quando o perfil é linear. O que é o perfil linear de temperatura? Isso aqui. Ele varia como uma reta. Ele não faz algo do tipo assim. E isso vai acontecer com uma reta sempre que, na maioria dos casos aqui, tipo de uma parede. Só não vai ser reta mesmo quando tiver alguma geração de calor aqui dentro, tipo alguma reação aqui dentro. Mas na parede não tem. Você não está gerando calor lá dentro, ele só transmite calor. Então, a natureza funciona assim. Se não tem nada, é só para transferir, então eu vou transferir de forma linear. E aí isso tem como consequência que o fluxo térmico simplifica para isso. A gente elimina a derivada. Tinha derivada aqui. Quando você aplica a derivada numa função linear, ela fica simples assim. E isso tem uma consequência também, ó. O fluxo térmico, opa, independe. Aqui eu até esqueci dessa palavra de tirar isso aqui, ó. O fluxo térmico é homogêneo. Independe da posição. Acho que estava escrito, eu queria reformular. E não deu muito certo. Ele independe da posição. Se eu olhar para cá, o fluxo térmico aqui vai ser para lá 50 watts por metro quadrado. Se eu olhar nesse outro ponto aqui, vai ser também para lá 50 watts por metro quadrado. Aqui também. Então ele independe da posição. Porque não tem nenhum X aqui, ó, dizendo a posição. Só depende da temperatura nos extremos e da espessura total. E claro, do material. A taxa térmica, como eu falei, é tipo fluxo, só que vezes a área. Aquilo ali é por metro quadrado, o fluxo. Esse aqui não. Esse aqui é só watt. Tantos watts. E aí, se eu pegar a equação, né, isso aqui é a mesma coisa que... Eu coloquei o A ali, mas é a mesma coisa. Vamos ver como é que dá para fazer. Contorno o A aqui, ó. Pronto. Esse Q duas linhas é isso aqui. Eu só multipliquei por A para achar essa outra equação. Aí nós fizemos esse exercício na aula e vamos refazer esse aqui. Tinha até uma imagem bacana aqui que eu peguei no livro com as informações. Acho que, inclusive, não sei se tem todas as informações no texto. Ou você vai ter que tirar da imagem. Então nós temos uma parede com 15 centímetros de espessura, construída com material com essa condutividade. Essa aqui é uma ordem de grandeza comum de condutividade térmica. É mais ou menos, né, esse número aqui com que a gente se depara. A temperatura interna é de 1400 kelvins e a externa mais fria, 1150. Qual é a taxa de calor que atravessa a parede? Se é taxa, eu preciso saber a área, porque aquela lei de Fourier, que é essa aqui inclusive, essa aqui eu só coloquei do fluxo. Vamos pegar a taxa. Falta multiplicar por A. Porque eu não quero o fluxo, né? Eu só quero a taxa. Aí. A taxa, eu preciso saber da área. Porque a lei de Fourier só dá o fluxo. Para eu pegar a taxa, eu preciso da área. Senão não tem como resolver. Por isso ele deu isso aqui. A área que a gente fala, cuidado, não é essa área
aqui, frontal, essa aqui, né? É a área transversal ao fluxo. A área que é atravessada pelo fluxo. Como se isso aqui fosse uma flecha, né? Tá atravessando essa área daqui, ó. Essa área que nos interessa. Então isso aqui, depois de deduzir da fórmula, que eu deduzi na aula, é só jogar os valores. Vamos ver o que ele quer e o que nós temos. Ele quer a taxa de calor. Então já está até isolado o que eu quero, é isso aqui. E nós temos que ter todo o resto, então. O K está aqui e já está no SI, no Sistema Internacional. Temperatura final está aqui, temperatura inicial aqui. Certo? Final inicial é nos dois lados, de cada lado, né? A área a gente calcula com isso aqui, só multiplicar. E a espessura está aqui também. E está tudo no SI, então não tem nem o que transformar. Então a gente substitui aqui. O K é 1,7. A área, só vou colocar entre parênteses para dizer que veio do mesmo lugar, que é uma coisa só. É 1,2 vezes 0,5. Temperatura de um lado, no mais quente, é 1400 e aqui é 1150. 0,15. Aí se você for multiplicando tudo aqui, quem quiser conferir aí, mas tipo aqui vai dar 0,6, aqui em cima 250. Deixa eu fazer a conta aqui para ver se são esses números mesmo que nós achamos. Aí fazendo essa conta vai dar 1.700 watts. Aqui não é watt por metro quadrado porque eu já usei a área. É a taxa e não o fluxo. Aí outra coisa, a última coisa a notar aqui é que essa taxa é positiva. Então ela está indo no sentido positivo do eixo X, realmente, do mais quente para o mais frio, para a direita aqui, como diz a figura. Certo? Dúvidas quanto a isso? O que eu passei para parcial é tipo isso aí. É a mesma equação, só saber do que precisa e o que tem. Professor, no Oi. caso, se fosse o que duas linhas de x, seria a primeira fórmula, Isso, o fluxo, o que das linhas é o fluxo que é dado pela lei de Fourier. Aqui está lá no, aquela primeira que eu passei. Isso aí. que aí seria aquela antes dessa aí, né? O senhor pode só deixar esboçada a lei de Fourier, fazendo favor, Aham, nessa tela? sim. Tá aqui, ó, vamos ver. Vou até deixar antes que ela é mais básica, né? Ele enunciou essa aqui e depois aí você pode adaptar para fazer a da taxa. Aí. Só um Então esse pouquinho aqui que eu é... vou copiar ela, tá? Aham, beleza. Então esse aqui, o duas linhas, é o fluxo que é dado pela lei de Fourier. Aí isso aqui é a mesma coisa, só que multiplica pela área. Esse é mais, tipo, é mais usado na prática, porque esse aqui me fala quanto eu perco por metro quadrado. Mas eu quero saber quanto eu perco total, se eu estou perdendo calor, para saber quanto eu tenho que compensar, né? Quanta energia a mais eu vou ter que gastar para compensar essa perda. É que essa lei serve para qualquer tamanho de área que você tiver. Ela é universal, assim. Ô, professor, Oi. na onda parcial é dado uma taxa, aí a gente tem que achar o valor de T2 no caso, né? E aí, eu acho que é. Tipo, é temperatura do outro lado, né? Acho que Isso. eu dou tudo e peço outra coisa. Então pode ser assim, ó. Você olha aqui, tipo, na fórmula. Nesse caso, foi dado isso e pedido isso.
eu posso fazer o contrário. Então, esse aí, pela questão, parece que eu estou pedindo então uma temperatura, né? Deixa eu pegar ela aqui. E se eu estou pedindo uma temperatura, eu tenho que dar todo o resto. Eu dou a taxa? Tem que ver se eu dou a taxa, se eu dou o coeficiente, a área. Se eu dou todo o resto, aí dá para achar, né? Deixa eu pegar ela aqui. Isso mesmo, dá para achar. É só isolar o T2. Fechou. É, eu não estou pedindo a taxa, eu estou pedindo a temperatura, então é isso mesmo. Por isso que eu dei a taxa, senão não tem como sair do lugar. Certo? Vamos para convecção, então. Valeu, professor. Pode continuar. Beleza. Valeu, qualquer coisa manda aí. Convecção. Deixa eu ver se compensa. É, compensa. Compensa ir para o slide. Vamos voltar lá. Estou no slide aqui. Fui cortando alguns slides aí para ficar mais ligeiro aqui, né? Só um exemplo bacana que eu tinha mostrado, justamente aqui da placa com as aletas, com essas extremidades aqui. É um exemplo de convecção natural, eu não estou forçando nada. Só deixo aqui para resfriar no ar. O ar faz tudo sozinho. Eu consigo criar, inclusive, movimento sem gastar mais energia, né? Além da energia que já foi utilizada para aquecer as placas. Porque o ar aqui está de bobeira, ele encontra um negócio quente, rouba calor, como consequência ele expande. Se ele expande, né, a densidade dele diminui e ele vai para cima. Ele dá lugar ao ar que está mais frio, que vem aqui de baixo e toma o lugar dele e ocorre esse movimento ascendente aqui, né? É um movimento global, não é microscópico. Isso é convecção. Então, a convecção aqui está presente em dois fenômenos que a gente observa. No roubo de calor, na transferência de calor do sólido para o ar, para o fluido, e no movimento do fluido, que troca de calor com ele mesmo. Né? Massas mais frias substituem as quentes. Isso tudo é convecção. Nós focamos, né, o cálculo foi todo feito nessa primeira parte de transferência do sólido para o fluido. Não analisamos o movimento, a velocidade, por exemplo, de movimento do ar. Isso aí a gente não focou. Aí a lei de Newton do resfriamento, Newton aparece aqui também, né? Apareceu lá na viscosidade, tem a lei de Newton da viscosidade. Essa aqui é bem parecida com o fluxo térmico lá da condução, também, né? O fluxo, mas aí da convecção. Depende também de duas temperaturas, dois extremos. Esse aqui é infinito, é do fluido, aqui é da superfície. E aqui depende do coeficiente também. Então é muito parecido. Só que lá eu tinha K, e aqui era, se a gente pegar a parte vetorial, era um gradiente. É uma diferença de temperatura aqui também. Muito parecido. A diferença é que isso aqui fala de materiais diferentes, né? Fluido e sólido, isso aqui é dentro do mesmo. E também uma grande diferença por causa disso, até por eu misturar duas superfícies, dois materiais. Esse aqui, que depende do material, é muito mais complexo de encontrar. Ele varia, ele depende de muito mais coisas. Então essa é uma grande diferença também. Isso a gente chama de coeficiente convectivo. Deixa eu ver se eu falo isso. Tipo aqui, ó. A condutividade térmica depende só do fluido. Principalmente da natureza. Então, que fluido, que tipo de... não só fluido, na verdade. Qualquer material, pode ser sólido também. Que tipo de material que é. Se é sólido, é maior a transferência, né? Maior a condutividade. Se é fluido, é menor. Se é gás, né, dos fluidos, é menor ainda. E também da temperatura. Mas, geralmente, para simplificar, a gente diz que não depende da temperatura. Senão eu teria que usar integral. Porque enquanto ocorre o fenômeno, a temperatura pode variar. E se ela varia, muda a condutividade, que está sendo usada para calcular a variação da temperatura. Isso aí tudo traz a ideia de cálculo. Eu teria que integrar isso aí. Então, por simplificação, muitas vezes os modelos são acompanhados dessa hipótese de que
a condutividade independe da temperatura. Mas se eu quiser ser mais correto, mais preciso no meu modelo, eu tenho que considerar. Mas mesmo assim não é muito difícil. Dá para você fazer uma equação que adeque a variação da condutividade com a temperatura. Tendo vários dados, você consegue fazer isso, não é difícil de medir. Agora, essa condutividade, essa coeficiente convectivo, que é esse aqui agora da convecção, esse é muito mais difícil. Porque ele depende, primeiro que são duas substâncias, então ele depende do fluido e de qual superfície que é, dos dois materiais. Depende também da temperatura, das condições do escoamento, se é turbulento, laminar, transição, da geometria, tipo se está escoando numa esfera, tipo assim, o vento vem aqui, né, o ar vem aqui, passa assim, ou se ele está vindo de frente, pensa num cilindro. Se tem um cilindro aqui, o ar está vindo aqui, ou ele está vindo de lado, tipo ele está passando aqui em cima do cilindro, né, para lá. Isso aí, cada um gera um coeficiente diferente, isso é um pesadelo. É como eu chamei o grande problema da convecção, ele é chamado. É descobrir, avaliar esse coeficiente. Aqui alguns valores normais que nós podemos encontrar. Variando de gases para líquidos, varia bastante aí, né? De 2 a 100 mil. Mas isso aqui é mais para ebulição e condensação que a gente não viu. Porque aqui é mais crítico. Convecção forçada em líquidos, mesmo assim varia bastante. Aqui. E a taxa é a mesma coisa. Se eu tenho fluxo, eu multiplico pela área e encontro a taxa. Então, um exemplo que a gente viu. Voltemos lá para o Word. Aqui. Vamos ver o que foi dado e o que é pedido. As superfícies da parede, ó, deu a área. Se deu a área, deve envolver taxa, né? Até isso é isso que pede de novo, ó, a taxa de calor. Deu a área e falou que a superfície é mantida a 200. Então o sólido está a 200. Enquanto o ar, o fluido está a 40. Qual deve ser o coeficiente convectivo para que essa taxa de calor seja de 50 kW? É aquele esquema que eu falei, eu só posso perder 50 kW. Se eu perder 50, eu fiz os cálculos aqui, eu mantenho o meu sistema em equilíbrio. Se eu perder mais, eu vou ter que... vai resfriar meu forno. O que isso aqui é um forno? Geralmente é forno que a gente viu. Se eu estiver perdendo mais que isso, o forno vai resfriar, vai mudar a qualidade do meu material, não quero. Se eu perder menos, ele vai esquentar, também vai mudar. Eu quero manter nessa temperatura, então eu descobri pelos cálculos que eu preciso dessa taxa aqui. Sendo que eu consigo controlar o meu ambiente a 40 graus Celsius. Bem, é difícil você controlar o ambiente, mas vamos dizer que essa aqui é a média. 42, 38, fica aí nos 40. E eu sei a área do meu forno, de todas as paredes, né? A área total. E então, de que material tem que ser isso aí? Ou, vai ver, eu estou perdendo muito. Então, que material eu tenho que usar para isolar o meu forno? Para perder um pouquinho menos. Mas eu tenho que perder o mais perto disso aqui. Aí, a gente pega a equação. Se é taxa, eu vou usar essa aqui. E joga tudo que tem aí. Vamos ver. Esperemos que temos tudo, que tenhamos tudo. Vamos ver. H. Cadê o H? Opa, tá aqui. Pera aí. Não coloquei. Ah, não. O H é o que eu quero, né? Tô procurando aqui. A taxa eu já dei. Tá certo, tá certo. A taxa tá dada, que é 50. Eu quero descobrir o H. Tá aqui, ó. Beleza. Então eu poderia isolar o H primeiro. Vamos fazer assim, porque é diferente do que a gente fez antes. Vamos isolar o H. Quando eu fiz isso com vocês na aula, eu fui tacando os valores, beleza? É um método. Mas às vezes é interessante a gente isolar também para ver como ficam
as variáveis em relação ao H. Por exemplo, vou isolar No tudo isso caso, aqui. fazer uma contraprova, professor, isso? Oi? No caso, para fazer uma contraprova, para ver se bate também os valores, mesmo transformando com a letra diferente, né? Deixa eu pensar. Isolando um termo, no caso, isolando um termo por vez, para ver se os Ah, tá. resultados são Boa, semelhantes. boa. Isso é uma boa, isso aí, contraprova, tipo assim. Aqui não, porque a gente ainda não fez o resultado, mas beleza, depois que você encontrou, justamente, você pode isolar a área, né? Você achou o H, daí pega lá do começo de novo, finge que você não tem a área. Aí você isola a área, joga os valores que foram fornecidos e o valor que você encontrou, e você vai ter que achar essa área como resposta. Isso aí, se o seu valor estiver correto. Se não, você vai achar outra área. Aí deu errado. É isso aí. Mas é bom, eu digo assim, que muitas vezes a gente está acostumado só a jogar valor, jogar valor. Mas aí a gente perde a noção de como uma grandeza depende da outra. Às vezes é bom a gente isolar o que nós queremos para ver como fica. Você consegue ver, por exemplo, aqui, que se eu passar isso, ó, isso tudo aqui está multiplicando, né? Eu vou passar dividindo. Tira daqui, passo para cá dividindo. Está isolado, está pronto. Só vou passar para o lado de lá para ficar do jeito mais tradicional. Ó, eu percebo, por exemplo, aqui que o H é diretamente proporcional ao calor e inversamente proporcional à área. O que significa isso? Significa que se eu aumentar, se eu dobrar, por exemplo, o H, pegar um material que dá um coeficiente dobrado, ou seja, ele transfere mais. Para eu manter tudo igual, todo o resto igual, temperatura igual, calor A igual, área vai ter que ser menor. vai ter que ser a metade. Né? Se eu dobrar aqui, a área vai ter que ser a metade. Isso aí. Eu consigo ver isso analisando, então, com grandezas, antes de jogar valores. Agora está tudo pronto, já está isolado. Você pode só copiar aqui e ir jogando os valores. T infinito é do fluido, que é 40. Do sólido é 200. Lembrando aqui, ó, eu posso usar graus Celsius. Aqui eu usei Kelvin, no outro exemplo, que é sistema internacional. Aqui eu usei graus Celsius. Quando eu trabalho, expliquei lá em radiação, quando eu trabalho com diferença de temperatura, que é aqui lá em cima também, né? É uma diferença. Tanto faz ser graus Celsius ou Kelvin, porque as temperaturas em si são diferentes. 200 graus Celsius não são 200 kelvins, mas a diferença entre 240 é a mesma que entre a temperatura em Kelvin aqui e aqui. Tipo, 200 graus Celsius em Kelvin seria 473. Seria 40 graus como Celsius. na formativa anterior, na formativa 1, o senhor tinha mesmo dito, olha, se é centímetro, se é centímetro quadrado, com centímetro cúbico com centímetro cúbico, vocês não precisam ficar convertendo para o SI, sendo que os dois estão no mesmo sistema e o que eu estou pedindo não vai influenciar. Isso, lá claro, era um pouquinho diferente porque era uma divisão. Aqui não é divisão, é uma diferença, mas é a mesma, faz sentido isso que você falou. Se os dois são iguais, quando é uma divisão, eles vão se cortar. Então, aqui só tem que cuidar o seguinte, eu estou falando de graus Celsius e Kelvin. Se fosse Fahrenheit, Fahrenheit aqui, aí teria que transformar. Porque uma diferença de 1 grau Fahrenheit não é a mesma coisa que 1 grau Celsius. Então é por causa disso. Isso aqui é especial da temperatura. Já, se eu falo para você que a temperatura dessa superfície aqui aumentou 20 graus Celsius, ela aumentou 20 kelvins. A variação é a mesma. Mas ela não aumentou 20 graus Fahrenheit. Então tem que cuidar. Por isso aí, se for Fahrenheit, tem que converter. Mas isso aí a gente nem viu. Fahrenheit converte para Kelvin, no caso, professor? Ou para Que é graus o Celsius, que é mais comum. Não, daí você pode converter para graus Celsius, porque Entendi, dá mas se os certo. dois tivessem Fahrenheit também, poderia continuar ou não? Teria que Não, converter. tem que converter. Porque eu não tô. Se você, quando você fizesse essa diferença aqui, se fosse em Fahrenheit, você ainda teria o Fahrenheit aqui. Tipo, 40 menos 200 seria menos 160 Fahrenheit. Mas eu não posso ter Fahrenheit, ele não vai combinar bem com as outras coisas. Isso aqui vai estar em graus Celsius. Eu estou mexendo tudo com graus Celsius ou Kelvin. Nesse caso é a mesma coisa, porque a variação deles é igual. Se você olhar um termômetro que subir 20 graus Celsius vai subir 20 kelvins. Já em Fahrenheit ele não vai subir 20. Vai subir mais. Quanto? Não me lembro. Acho que uns 30, tipo isso.
180, 36. Acho que ele vai subir uns 36. É mais ou menos nessa escala, assim. A cada 10 que sobe o grau Celsius, sobe 18 Fahrenheit. Essa é a proporção. Por isso que eu não posso usar o Fahrenheit aqui. Daria um número diferente. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Por exemplo, se eu quisesse fazer isso aqui, 200 graus Celsius menos 40 graus Celsius. Aqui eu estou fazendo o contrário, né? Porque é o do fluido menos da superfície. Mas eu estou fazendo aqui para ficar positivo. Se eu fizesse isso aqui, 200 menos 40, 160. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu transformei de Celsius para Kelvin. Como a gente transforma? Soma 273. Então, 200 mais 273 é isso aqui. E 40 mais 273 é para ser isso aqui. Quando eu fizer a diferença, quanto que vai dar? 160 também. Certo? Por isso que o valor é o mesmo. Então, tanto faz se você usa Kelvin ou graus Celsius. Agora, se você transformar isso aqui para Fahrenheit e fizer a diferença, não vai dar 160. Vai dar quase o dobro, 300. Aí você não pode dizer que 300 é igual a 160. Daí não funciona. Então é um pouquinho diferente daquele lá, tá? Daquele que você comentou do centímetro cúbico lá, quadrado. Porque lá ela se cortava, não sobrava unidade nenhuma. Aqui sobra. Acabei de colocar aqui, né? Aqui sobra Kelvin ou graus Celsius. Se sobra unidade, então é que bom que se converta, né? Isso. Tá, e a área? A área já tá dada? 5. Sempre cuidando, 5 metros quadrados, beleza. Tem que usar em metros quadrados mesmo. Aí aqui, ó, o calor. Desse modo hoje, professor? Oi? Você vai fazer desse modo hoje? Sim, eu tô, o quê? De isolar primeiro? Você disse? Eu tô, porque eu de variar um pouquinho, né, daquele outro jeito lá. Tá certo. Mas é para dar a mesma coisa. Vai dar 62,5 se alguém tiver anotado aí, né? Vendo as anotações. Vamos ver. É expectativa, né? Não, mas a gente tem que ser versátil também, né? Saber fazer de todo jeito. Aqui não é tão complicado isolar e não mostra muita coisa, muita diferença. É legal quando você está trabalhando com algumas leis e aí você, antes de ficar atacando o valor, você começa a mexer na equação e tal e descobre que, por exemplo, eu tinha uma lei que tinha massa desse lado e massa do outro lado. Tipo, alguma coisa assim. E aí se você jogasse valor, você nem ia perceber que a massa ia se cortar. Se você ficar isolando assim, você já percebe, opa, essa massa desse lado corta com essa aqui, então eu não preciso da massa. Quer dizer que esse meu fenômeno independe da massa, como uma queda do objeto. Se eu desconsiderar a resistência do ar, a queda do objeto não depende da forma dele nem da massa dele, né? E isso eu vejo pela lei da gravidade, força-peso e tal, mas sem jogar valores. Às vezes você joga o valor, o número se combina com outro, eles se camuflam ali e você nem entende o que está acontecendo. Você acha o resultado, mas não percebeu que poderia nem ter usado a massa. Ela é desprezível naquele caso. Por isso que é interessante a gente ficar trabalhando muitas vezes com letras, o máximo que der. Depois, taca o valor. Agora aqui, cuidado, ó, 50 quilowatts. Quilo é 1000, eu tenho que usar em watts. Então é 50 mil. Mas outro cuidado. Se você fizer esse cálculo aqui, vai dar um número negativo. Vai dar, fazendo aí, vai dar menos 62,5. Aí deixa eu copiar aqui a unidade. Essa unidade grande aqui do H. Tipo, ia dar isso aqui. Não pode ser negativo. Tanto, são coeficientes, eles são positivos. Tanto viscosidade, calor específico que a gente vai rever hoje, o que mais? A condutividade, a densidade, é tudo positivo. Então isso aqui tá errado, não pode ser negativo isso aqui. Por quê? Porque só a gente trocou o sinal daqui. Isso aqui não é 50 mil, é menos 50 mil. Porque do jeito que está escrita essa equação aqui, acho até que eu tinha pulado o slide lá, mas do jeito que está escrita essa equação, ela considera que o calor é positivo quando entra na superfície e negativo quando sai. Então aqui o calor saiu, eu estou perdendo para o ambiente. Se ele saiu, tem que colocar negativo. Se você esquecer, esqueci, coloquei positivo, não vi o sinal. Você vai perceber que errou aqui. Não pode dar negativo.
Ah, não, tá verdade. Tem que trocar aqui. Se você trocar ali, esse aqui vai trocar também. Aí você acertou. O valor absoluto era o mesmo, você só errou o sinal. Mas isso é um erro que dá para você perceber, né? Porque não pode ser negativo isso aqui. Assim como a massa não pode ser negativa. Algumas características, né, não podem ser negativas. Tranquilo, convecção. O que eu falo lá no... Já falamos da questão lá, deixa eu pegar. A questão da prova, o que eu forneço e o que eu peço. Forneço as duas temperaturas. Agora eu peço o fluxo. Eu dou isso aqui, a área, isso aqui. Não, acho que a área eu não dou porque eu só peço o fluxo, né? Não peço taxa. Então nem tem área. Você vai usar a lei de Newton. E vai descobrir o fluxo usando as temperaturas e o coeficiente. Certo? No caso, professor, elimina a área, certo? Eu vou ficar só com H, o T infinito e o TS para encontrar a taxa, né? Isso é só, exatamente, é a lei pura de Newton, né? Essa aqui, ó. Lei de Newton. É paralela com aquela lei de Fourier, né? Se pede fluxo, não tem nada com a área. Se pede taxa, tem que ver a área. No caso da parcial, o fluxo vai ser já negativo, né? Porque está perdendo, ao contrário da segunda. Aí é a interpretação. Tem que ver. Exatamente, mas isso aí que eu comentei aqui. Você vai ver, se você errar, você vai encontrar nesse caso. Você tem que cuidar com a ordem das temperaturas. Mas isso aí, tem que cuidar isso. Depende do jeito que você escreve. Como eu falei, escrita dessa maneira, presume que o calor é positivo quando entra na superfície e negativo quando sai. Se você trocar a ordem aqui, você troca também essa convenção. Aí você fala que é o contrário que acontece. Mas é só usar essa ordem. Daí você vai achar um valor. Se for negativo e você usando essa ordem, você vai me dizer, opa, tá saindo da superfície. Vai sair quando a superfície estiver mais quente, né? Vai entrar quando ela estiver mais fria. Tipo nesse caso aqui, ó. A superfície é mais quente, né? Então tá saindo calor. Mas acho que nem não só peço o valor mesmo, né? Então é tipo uma prova real que você pode fazer. Jogou lá e tal. Ah, deu negativo? Tinha que dar negativo? O calor tinha que sair mesmo da superfície ou tem que entrar? Isso é bom para tirar a prova real. Se você colocou as coisas na ordem certa. Respondido? Se não, manda aí de novo. De boa. Beleza. E aí, o último é a radiação. Assim, são dois assuntos num só. Numa aula só, né? Dois assuntos bem diferentes, porque o livro não quis fazer 4 sessões, é para ser 3. Então, vamos ver, vamos seguir o que ele fala aí. Voltei para o slide aqui. Isso aqui é a radiação, que é o último mecanismo de transferência de calor. Como eu falei, é o diferentão, porque não precisa de meio material para acontecer. Ele acontece por ondas eletromagnéticas. Uma grande diferença também aqui é que a matéria emite calor, mesmo que não tenha ninguém para receber, ela está emitindo. Nas outras eu comentei, ó, o calor vai da parte mais quente para mais fria. Aqui eu não preciso nem ter outra parte. Eu posso ser sozinho no universo que eu vou estar emitindo energia. Para ninguém. Não interessa quem vai receber. Se quem vai receber está mais quente, não tá, não estou nem sabendo, eu estou emitindo. Porque cada corpo, só por ter temperatura, só por ter agitação, nós aqui somos um mar de elétrons, partículas se agitando. Todas essas agitações enviam energia, emitem energia, em forma de onda, que quando interage com a matéria se traduz como energia térmica. Serve para agitar as partículas de outra matéria. E eu aqui estou na frente do computador, estou emitindo energia para a tela do computador que pega essa energia e transmite como agitação. Claro que não é, como eu não estou incandescente, essa energia não é muito grande. Eu também estou recebendo energia do computador, né? A gente fica se trocando aí.
mesmo que a tela esteja mais quente, porque está recebendo energia elétrica e transformando em luz e calor. Eu dou energia para ela, ela dá para mim, aí a gente vai se trocando aí por forma de ondas eletromagnéticas. Ocorre com tudo que tem temperatura. A única coisa que não emite energia calor dessa forma é qualquer material que esteja a 0 Kelvin. Até hoje, a não ser que eu esteja desatualizado, nunca foi possível, né, encontrar isso aqui, forçar isso aqui. Já chegaram, isso eu acho um absurdo, né? Já chegaram a 0,00000, sei lá quantos zeros, 1 Kelvin. Mesmo assim está emitindo energia, porque tem um pouquinho de temperatura, tem um pouquinho de agitação. Eu quero saber qual é o medidor que avaliou essa temperatura aqui, né? Tem que ser um medidor perfeito. Vai que ele errou um pouquinho. Vai que era 0 mesmo e ele botou um 1 ali. Como é que você vai saber? E eu não sei como é feita essa medida. Só por ter agitação você já está liberando energia. O que você manda é o poder emissivo, que você emite. O que você recebe, tudo que você recebe é irradiação. Não confundir com radiação. Radiação é o modo, irradiação é o fluxo que você recebe, que é chamado de G, não sei porquê. Aí a gente pode fazer várias coisas com essa irradiação. Várias assim, 3. Absorver, refletir ou transmitir. Tem essa imagem bacana aqui, ó. Refletir é só bater e voltar. Refração ou transmissão é passar. Você, né, passa por você e vai para outro lugar. E a absorção some em você, vamos dizer assim. Sumir entre aspas, né? A gente viu que a energia não pode sumir. Você capta essa energia e transforma em outro tipo de energia. Você traduz isso como agitação das partículas. Essa aqui não, só passou por você, ou pelo material. Não ficou em você. Só tem essas 3 possibilidades, não existe outra aqui, né? Aí nós vimos o corpo negro, também um corpo teórico. Assim como não existe a temperatura zero absoluto, não existe um corpo negro. Mas se existisse, é assim que ele se comportaria. Nós baseamos todos os corpos reais comparando com o corpo negro. O negro é o que absorve toda a irradiação. Tem esse nome por causa da cor mesmo, uma comparação da cor. O que a gente percebe como, sei lá, azul, pega um livro azul, é porque aquele livro está absorvendo todas as outras cores, todas as outras ondas, né, de outros comprimentos de onda. Está só refletindo o azul, que chega aos nossos olhos e a gente percebe como azul. Se ele pega tudo, não reflete nada, que é isso aqui, ó, ele não reflete e nem transmite, então a gente não observa nenhuma cor, ausência de luz. Por isso que ele se chama corpo negro. Tudo que chega nele é absorvido. Isso não significa que ele não emite. Ele não reflete, mas ele emite. Todo corpo emite, né? Basta ele ter temperatura para isso. E essa emissão do corpo negro é uma outra lei muito simples. A diferença aqui é que é a temperatura na quarta. Vejam que aqui, ó, não estou falando de variação de temperatura. Por isso tem que ser em Kelvin. Aqui eu não estou mais falando em variação de temperatura. Estou falando na temperatura. Então ela tem que estar no SI, em Kelvin. Nem graus Celsius funciona aqui. E é bem parecido com as outras, né? Uma coisa vezes a temperatura. Alguma coisa que depende da temperatura. A diferença é que esse aqui está na quarta. Eu não conheço nenhuma outra lei que pega a variável e eleva a quarta potência. Quadrado, a gente tem um monte. Cubo, não me vem nada, mas a quarta então piorou. A pessoa que descobriu isso aqui, acho que descobriu algo inédito da natureza. E o corpo negro também, outra característica dele, é que ele emite para a mesma temperatura. Tipo assim, você pega um corpo negro a 20 graus Celsius e um corpo real a 20 graus Celsius. Aqui, real. Os dois estão na mesma temperatura. Qual vai emitir mais? É característica do corpo negro que ele emite mais que qualquer outro. Na mesma temperatura. O que significa que se eu souber quanto o corpo negro emite, eu já sei qual é o máximo que um corpo real pode emitir. Porque ele é o que emite mais aqui.
Para eu traduzir isso para o corpo real, o que a gente faz? Nós multiplicamos aquela equação, que era só isso aqui, né? Multiplicamos aquela equação por um fator tipo que amortece, que diminui o valor. Isso aqui é sempre entre 0 e 1. Ele sempre vai diminuir. Se isso aqui tinha dado 500, quando eu multiplicar por isso aqui, tudo vai ficar 300, por exemplo. Depende desse valor aqui. 300 ou 400 nunca vai ser maior. Porque um corpo real não pode emitir mais que um corpo negro. E cada material vai ter o seu coeficiente, que a gente chama de emissividade, quanto emite. Assim como cada material tem a condutividade, o coeficiente convectivo, cada um tem sua emissividade. Isso aqui eu tinha pulado rapidinho, né? Se chama constante de Stefan Boltzmann. Cada lei tem um nome, né? Isso aqui é o... Tem a de Fourier, de Newton, de Stefan Boltzmann. E aí, a constante que é deles também. Essa aqui, bacana. E até tranquila de lembrar, né? 5, 6, 7, 8. Eu sempre usei isso aí para lembrar. 5, 6, 7, 8. Só lembrando que aqui é o menos. Então é uma constante muito pequena, se eu for usar essas unidades do SI. Ela fica 0,000000567. Muitos zeros. Já a emissividade varia entre 0 e 1. É comum a gente encontrar 0,7, 0,8 nos exercícios. Isso aqui é o que eu comento, que eu falei antes, que para cá eu tenho que usar em Kelvin. Então para você transformar, se estiver em Celsius, soma 273. Se você quiser fazer a transformação inversa, está em Kelvin, quer passar para Celsius, aí você tira. E aí temos esse exercício. Opa, vamos voltar lá para o Word. Aí uma superfície está a 27 graus Celsius. Qual é o poder emissivo? Quanto ela emite? Se a emissividade e a absortividade valem 0,8 e 0,6. Então essa absortividade é quanto ele absorve. Daquilo que chega, quanto ele absorve. Aqui está falando que absorve 60%. Isso eu não vou usar. É tipo uma pegadinha do exercício. Nós não usamos antes. Porque eu quero saber só quanto emite. Não interessa quanto absorve. Então só vou usar esse aqui, é o epsilon, aquele ezinho. Deixa eu pegar a lei. Aqui nesse aqui é o 0,8. Esse aqui nós temos, é aquele valor fixo que é dado. E a temperatura, cuidado, tem que ser em kelvins. Se eu jogar 27 ali, vai dar um valor muito menor do que o correto. Porque 27 elevado a 4 não chega nem perto de 300 elevado a 4, que é a temperatura em Kelvin. Para eu transformar, eu vou pegar aqui a temperatura, é o 27 mais 273, né, 300. Tem que somar. Agora sim, isso aqui eu jogo 0,8. Esse aqui, vou até copiar porque é chato de escrever. É isso tudo. 5, 67, 10 a menos 8. E a temperatura é 300. Isso aqui vai dar um número gigantesco, mas isso aqui é um número minúsculo. Eles vão meio que se compensar e a resposta não vai ficar um número absurdo. Nem muito pequeno, nem muito grande. Fazendo essa conta aí vai dar 367,4. Fluxo, né? Fluxo por metro quadrado. Ah, mas quanto ele emite de verdade? Depende da área dele. Se ele tiver 1 metro quadrado, ele vai emitir isso aqui. Se ele tiver 2, vai emitir o dobro. 3, o triplo. Por cada metro quadrado, ele emite isso. É isso que a lei fala. Se tiver só meio metro quadrado, ele vai emitir metade disso aqui, em watts. Professor, espera um pouquinho que o meu travou tudo aqui. Tô verificando aqui, tô tentando copiar essa parte aí. Beleza. Isso aqui já tá no... Se quiser baixar lá, já passei. Mandei faz tempo lá no AVA. Eu só tô revendo, Professor, são os mesmos exercícios que a gente viu. Oi.
Por que você usou o 0,8 no 0,6? Porque o 8 é emissividade. Se eu quero saber Entendi. quando ele emite, só depende disso aqui. Essa absortividade eu não vou usar, é tipo uma pegadinha. Tá aqui à toa. Beleza? Entendi. Uma coisa a mais para falar da absortividade aqui, que é o seguinte, esse 0,6, né, a absortividade é 0,6, que corresponde a 60%. Quer dizer que 60% da energia das ondas que chegam até ele são absorvidas. E os outros 40%? Aí é distribuído. Parte desses 40, pode ser, sei lá, 30% é refletida e os outros 10 que faltam é transmitida. É refratada, né? Passa pelo corpo, por exemplo. Geralmente essa transmissão é pequena, mesmo. Não tem nada a ver com esses 80. Esses 80 faz parte de outra coisa. Quanto ele emite de dentro para fora. É diferente desse refletido, né? O refletido, você tá saindo dele também. Tipo, tá partindo dele. Mas não vem de dentro do corpo. Veio de outro lugar e ele só refletiu. Não conta nada para esses 80 aqui, esse 0,8. Beleza. Michael, tudo certo aí? Como é que tá? Não, agora destravou. Beleza. Vamos ver se não vai travar, porque agora eu vou voltar pro slide. Vamos voltar aqui para ver a última parte, que eu chamei de efeitos do calor. Como o calor influencia, claro, a temperatura. Não quero saber como o calor influencia, sei lá, a cor do objeto, a pressão, quero saber a temperatura. Foi aquele esquema, vimos bastante como calcular o fluxo e a taxa, beleza. Eu já sei calcular quanto perde um objeto, né, de calor, quanto ele ganha, mas e que efeito tem isso aí na temperatura dele? Como a gente associa isso? Associamos ao calor específico. Né, uma grandeza que serve para isso. Eu te falo o calor específico, eu te falo a taxa de calor ou a quantidade de calor, você pode me dizer já quanto ele variou a temperatura. Depende da massa também, né? Se eu estou falando de um grão de areia ou da praia inteira, vai influenciar para a mesma quantidade de calor. Mas essa é a ideia. É a mesma relação que existe, por exemplo, como que eu sei de que maneira a força que eu faço influencia na aceleração do objeto? Vamos lá, eu fiz uma força de 50 newtons. Como eu sei se vai acelerar muito ou pouco? Quem que eu uso para relacionar isso aí? A massa. A massa é uma constante que relaciona força com aceleração. Quanto maior a massa, maior é a força que eu tenho que fazer para ter a mesma aceleração. Quanto menor a massa, menor a força. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior o calor específico, a gente vai ver aqui, ó, cadê a lei? Aqui, ó. Quanto maior o calor específico, vamos fixar a mesma massa. Você pega lá uma panela d'água. Vamos pensar só na água, né? Não na panela, só na água. Tem a mesma quantidade de água lá e você vai variar a mesma temperatura. Eu quero que a água saia de 15 graus Celsius para 70. Estou fixando. Vou fixar essa variação nos meus dois experimentos. Estou com a mesma quantidade de água, mesmo... não pode ser água rapidinho, peraí. Vamos lá, um experimento é com água. Então lá 1 kg de água, 1 litro, que dá na mesma. E essa variação de temperatura. Eu vou precisar dar um tanto de calor. Isso a gente logo pode calcular. Se eu pego algo que tem um calor específico maior que a água já é alta, mas vamos pegar um outro líquido. Não sei dizer qual que tem, vamos ver se aqui na lista. A água tem aqui? Da água tá aqui, ó, líquido, o etanol. Não, o etanol é menor. É tudo menor, a água é muito grande. Vamos pegar um menor mesmo. Só inverter aqui. Aí você pega o etanol, bota na panela, vamos ferver o etanol. Quero passar daqui para cá. Essa mesma variação de temperatura, eu pego 1 kg de etanol também. O que vai acontecer? Eu preciso dar mais calor para o etanol ou para a água para ter essa mesma variação? Você compara os calores específicos. Como o etanol
tem um calor específico menor, quase a metade da água, você precisa dar quase a metade de calor para ele ter sofrer o mesmo efeito que a água. Ele tem uma resistência menor a esquentar ou a esfriar. Mas eu estou querendo esquentar nesse caso. É muito mais fácil esquentar o etanol do que a água. Né, ele reage mais rápido, não é velocidade, assim, ele reage mais fácil ao calor. O cobre, então, você assoprou nele, ele esquentou, exagerando assim, né? Você deu um pouquinho de energia para ele, já... Quem é que tem o menor aqui? O ouro. O ouro, inclusive, foi o que eu coloquei na prova, né? Peguei daqui esse valor, ó. Acho que eu transformei para quilo, talvez, para ficar mais fácil. Que aqui está em grama, não lembro. Depois a gente dá uma olhada lá. Então, basicamente é isso. Né? Como se eu comparasse as massas. Vamos dizer que a massa do etanol, essa aqui, é menor. Então eu preciso dar menos força para ele variar o mesmo tanto de aceleração. É a mesma relação que existe. É proporcional. Se eu dobro o calor específico, eu tenho que dobrar o calor para ter a mesma variação de temperatura. Ou, vamos pensar agora em duas panelas d'água. Uma tem 1 kg, a outra tem 2 kg. Para ter a mesma variação de temperatura, eu tenho que dar mais calor para quem? Para que tem mais água, né? Tem 2 kg. Tem mais massa. Você tem que dar mais calor. Porque você tem mais partícula para agitar lá. Por isso que o calor global tem que ser maior. Então eu acho que essa equação é bem intuitiva. Se eu aumento a quantidade que eu tenho que esquentar, eu tenho que aumentar a quantidade de energia. Se eu aumento a dificuldade, isso aqui representa a dificuldade de variar a temperatura. Eu tenho que aumentar o estímulo para variar a temperatura, aumenta o calor. Ou se eu quero uma variação maior da temperatura, em vez de eu esquentar de 20 para 30, eu quero esquentar de 20 para 40. Então você tem que dobrar também o calor que você fornece. Isso tudo está explícito aqui. Vamos ver o que nós pulamos aqui. Certo, o calor específico no SI é dado por isso, mas geralmente também são comuns essas outras unidades aqui, principalmente com a caloria, bastante usado. Aqui de novo, o Kelvin, eu posso trocar os Celsius por Kelvin, porque esse Kelvin que está aqui é variação, representa variação. Como que a gente pode interpretar isso? Ó? Acho que eu até comentei como é definida a caloria. Uma caloria, como que ela foi definida. Foi definida em relação à água, como muitas coisas são definidas, porque a água é facinho de você medir, encontrar, purificar, não é difícil purificar a água, né? Você pegar a substância pura para fazer os experimentos. Então, geralmente é usada a água. A caloria foi definida em relação à água. Uma caloria é o seguinte, é a quantidade de energia que você tem que dar para 1 grama de água esquentar ou subir 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, já que subir, né, a variação é a mesma coisa. 1 grau Celsius, 1 Kelvin. Então, você está com 1 grama de água na sua mão. Aí você está medindo lá. Se ela aumentou 1 grau Celsius, quer dizer que você deu 1 caloria para ela. Se aumentou 2 graus Celsius, você deu 2 calorias. É isso que significa a caloria. Aí só de curiosidade, a caloria é um pouquinho mais específico que isso. Ela não fala só aumentar 1 grau Celsius. Ela fala aumentar, se não me engano. E eu não sei porque eu retive essa informação na memória. Faz muito tempo, muitos anos que eu não vejo isso. Mas eu tenho confiança que estou certo, não estou com dúvida. Mas posso estar errado. Quem quiser depois confirmar aí. Para ser mais específico aqui, mais preciso, a definição da caloria é o seguinte: quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama de água pura e tal, para ela subir de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Essa aqui é uma variação de 1 grau Celsius, que é o que eu estava falando, que falei antes. Ah, mas e se for de 50 para 51? Também é uma variação de 1. Mas aí muda a quantidade de calor. Como eu falei lá para a condutividade, que depende da temperatura, o calor específico também. Só que a gente, às vezes, né, muitas vezes desconsidera isso aí, para simplificar a matemática. Mas o tanto que você tem que dar de calor para a água ir de 20 para 30 graus é diferente do que você tem que dar para ela ir de 80 para 90, mesmo que a variação seja 10 graus. Só que aqui a gente considera que é a mesma coisa. Que o calor específico não muda, depende só da substância.
Ou do estado físico dela também. Com certeza o calor específico da água líquida é diferente do vapor. Aí você não pode considerar a mesma coisa, que aí é um erro bem pior. Isso aqui é caloria que a gente tanto usa aí. Aí o Joule tem a sua definição. Eu não sei como ele foi historicamente definido. Não me lembro. Aqui esse que eu comentei, o da água, ó. Por isso que o da água é um número fácil, em caloria, né? Por quê? Porque a caloria foi definida em função da água. Então a água ficou com esse valor aqui de calor específico. O que está dizendo esse número aqui? Que eu preciso dar 1 caloria para 1 grama de água para variar 1 grau Celsius. Por isso que ficou 1. O do etanol é 0,59 porque eu só tenho que dar 0,59 caloria por grama de álcool para variar 1 grau Celsius. Ou seja, tem que dar menos. Ele é mais fácil. O ouro, então, tem que dar muito menos. Eu gasto muito menos para esquentar ouro do que água. Basicamente, 33 vezes menos energia. É bem ridícula a diferença. Beleza, e esse exercício aqui, para fechar, a gente fala do último exercício da parcial, que tem a ver com esse. Opa, tem que ir lá pro Word. Foi. Então, aqui nós temos 300 gramas de água, um copo, a 20 graus Celsius, recebeu energia e esquentou até 50. Quanta energia recebeu? Tá com um copo na mão, você começa a esfregar sua mão no copo. Tá dando calor. Quanta energia você tem que dar para você esquentar a água que está no copo de 20 a 50? Não sei se você vai conseguir, mas teoricamente, quanta energia você teria que dar? Ou soprando, começa a soprar bafo quente na água. Quanta energia eu tenho que dar? Às vezes não sai do lugar porque o tanto de energia que você dá, a água já perde para o ambiente, né? Você teria que meio que isolar essas perdas para o ambiente. O que eu quero é isso aqui. Tem que ver se eu tenho todo o resto. E cuidado com as unidades. O que nós sabemos do calor específico da água? Isso aí é dado em tabela. Tipo, o que eu forneço, por exemplo, com o exercício eu forneço isso aqui. Opa. 1 caloria, grama grau Celsius. Então, se eu usar isso aqui, sem transformar, eu tenho que usar em gramas. Opa, já deu em gramas, beleza. E eu tenho que usar em graus Celsius ou Kelvin. Aqui representa uma variação, então tanto faz. O que eu não posso fazer é usar em Fahrenheit, por exemplo. Mas já está em graus Celsius, não tem com que se preocupar. E como está em caloria, o resultado que eu vou achar é em caloria. Se eu quiser em joule, eu tenho que transformar. Aqui, massa. Então, se é em grama, já está em grama, 300. CP é 1. E a variação de temperatura? A variação é sempre final menos inicial. Aqui, né? A final é 50. Inicial é 20. Então aqui vai ficar... Vou ter que copiar isso aqui de novo. O vezes 1 some. 50 menos 20 é 30. 300 vezes 30? 9.000 calorias. Porque eu usei aqui, minha base de energia é caloria. E fechou. Aqui deu positivo, inclusive, porque ele ganhou energia. Se tivesse dado negativo, ele teria perdido. Ganhou, né? Se passou de 20 para 50, ele ganhou. Até a pergunta tá certa, não tenho o que duvidar, né? Quanta energia ela recebeu? 9.000. Dúvidas, o que dá para errar aqui é unidade, né? Cuidado. Vamos ver a... Na verdade, se for, tem que ser em graus Celsius ou em Kelvin, né? Se for em Fahrenheit, já não Isso. dá pra fazer, né? Isso aí.
Você vai ver que em Kelvin vai dar na mesma. O que vai mudar vai ser esses valores aqui. Só que quando você fizer a diferença, vai dar na mesma, vai dar os mesmos 30, se for em Kelvin. Se for em Fahrenheit não vai dar 30, vai dar tipo 54, uma coisa assim. Aí você vai achar outro valor, que tá errado, não quer dizer nada. Se eu pegar lá então a da parcial, eu mudei a substância, e aí eu falei quanto recebe de energia, dei a massa e a temperatura, o que? Inicial. Eu peço qual é a temperatura final. Então é a mesma fórmula. A única coisa que você não tem é isso aqui, a temperatura final. Daí você vai, joga os valores, isola e descobre a final. E aí? Tranquilo? Dúvidas? Não, professor, aparentemente está tudo 100%. É só a questão de mais a matemática mesmo, jogo de sinal, né? E inverter, isolar fatores, isso daí, quanto, como diz o outro, isso daí a gente se vira, né? É isso aí, e dá pra você tirar as provas reais, né? Você achou um valor? Finge que nem você tinha comentado. Ah, por exemplo aqui, nesse último exercício, o que eu falei? Eu quero a temperatura final. Achei lá, fiz e achei uma temperatura final. Beleza, começa de novo o exercício, finge que o exercício deu essa temperatura final que você achou e que ele não deu a massa. Finge que ele não deu a massa. Aí você joga na equação para descobrir a massa. Se a massa que você descobriu é 12 quilos, que está aqui no enunciado, então tá certo. Ou foi muita coincidência, né? Mas já é para dar certo. Então isso é um tipo de prova real. Dá para você mesmo checar a sua resposta, né? Não precisa pegar de outro lugar, sei lá. Você já consegue fazer isso nesses exercícios aqui. Como eu falei, às vezes vai que você está usando a equação errada, vai que você está errando o sinal nas duas vezes, né? Na vez que você fez lá e depois na prova real. Aí pode ser que você ache que acertou, mas errou ainda. Mas se você errou por bobeira, você vai descobrir isso na hora que você tirar a prova real. Tipo, em vez de achar 12 quilos, você achou 15. Opa, então tem que fazer de novo. Vamos voltar lá no começo. Isso aqui é uma desvantagem da matemática, às vezes. É facinho de mostrar que você errou. Que você acertou é um pouco mais difícil. Então, se você tem que achar 12 quilos na contraprova e você acha 15, você errou. Fácil. Com certeza você errou. Agora, se você tem que achar 12 e achou 12, não quer dizer que você acertou, infelizmente. Mas é bem provável. Nesse caso, a matemática é injusta muitas vezes. Eu E aí? concordo. Ou se é. Sim. Mais dúvidas? Mais alguém aí? Se não, é isso aí mesmo. A unidade 4 a gente vê numa outra oportunidade. Que não caiu Não, na por mim. parcial agora, né? Beleza. Então, pra quem não tem aí, tá liberado. Hoje é só aula de revisão, né, professor? Só a gente acabou a teoria. Fechado, então. Muito obrigado. Boa semana para ti. Nada. Boa semana. Valeu pelas dúvidas aí. Falou, igualmente. Valeu, professor. Boa noite. Viu? Até mais. Falou, boa noite.